Olá, muito bom dia. Hoje completando 131 dias em oração. Eu acabei, inclusive, de voltar de uma feira com a minha filha mais velha, onde o objetivo é que eles entendessem o processo para eles escolherem uma vida profissional, né? Sendo mais bem orientados, entenderem, né, o processo, o que que envolve a escolha para a universidade. E hoje fala muito sobre isso, né, a nossa reflexão, dizendo que se nós observarmos os desejos de Deus para nós, os nossos talentos, tudo aquilo que individualmente, né, a gente nasce com essas características que são assim, totalmente particulares, né? Cada um de nós, um tem o dom das coisas manuais, o outro da comunicação. Claro que são habilidades que ao longo da nossa vida a gente vai elaborando, incrementando, aprendendo mais coisas, mas Deus coloca, né, dentro de nós características muito peculiares, muito específicas e que demonstram, né, o que ele quer do nosso ser. E depois, ontem e hoje eu percebi uma tendência, né, aqui nessa leitura, né, que no caso Zacarias estava fazendo para o seu povo, que é como se fosse uma bênção do Senhor para nós, né? Quando ele diz: olha, sigam os preceitos, né? Cumpram direitinho os meus mandamentos, e ele nos abençoa. Ele diz assim: onde você tocar as suas mãos, as coisas vão acontecer, né? Na tua terra vai cair a chuva necessária, os frutos dos teus animais se multiplicarão, os frutos da sua plantação se multiplicarão, porque ele está dizendo assim: eu tenho filhos, né, com diversas habilidades. Tem aqueles que manejam a terra, tem aqueles que manejam os animais, tem aqueles que são artesãos. Mas ele diz assim: se você ouvir os mandamentos do Senhor, você será muito próspero. E aí, lá em Reis, tem uma passagem do capítulo 2, que é quando o rei Davi passa, né, o reinado para o seu filho Salomão. Ele é o rei mais jovem da história, que assumiu o trono com 8 anos de idade. E ele fala assim: eu tô passando o trono para você, porque assim eu prometi que seria feito de acordo com a promessa de Deus para mim. Então ele tinha um pedido de Deus para ele, dizendo assim: ó, esse que o seu filho que deve assumir o reinado. E naquele momento ainda estava acontecendo um dos filhos, né, o filho mais velho. Antes do pai dizer qualquer coisa, ele já estava se considerando rei, fazendo celebrações. E aí o burburinho correu pela cidade. O rei ficou sabendo, né, que esse filho estava assumindo o reinado sem a bênção dele. E aí ele diz assim: não, segundo o que Deus me pediu, é que Salomão assumisse esse reinado. E assim deve ser. Primeiro que a gente já vê também nessa leitura uma disputa pelo poder, né? Aquelas coisas que realmente nos afastam, né? Da palavra de Deus. Inclusive, o rei Davi diz para ele assim: olha, as pessoas que estão fazendo isso não são pessoas que eu indico que elas fiquem ao seu redor. E ele dá uma orientação de como Salomão tratar cada uma daquelas pessoas para que aquela maldição seja quebrada, né? E aí eu fiquei pensando muito sobre bênção e maldição e como as coisas que permeiam as nossas vidas têm relação com isso, né? Tanto dos nossos antepassados, de Deus para nós, de como a gente dá sequência, né? Nessas situações que podem vir como maldição, podem vir como bênção e a gente não tá enxergando isso. Me fez também lembrar de como é importante quando
um antepassado seu, né? Seja o seu pai, a sua mãe, seus avós, dizem assim, para qualquer coisa que você realize, né? Eu te abençoo. E eu lembrei, inclusive, de como se cria, né, esse costume de você chegar na casa dos avós e pedir a bênção, né? São práticas que a gente vai perdendo ao longo do tempo. Eu, inclusive, hoje, entendendo, né, um pouco mais desse significado, eu fico pensando, nossa, deveria eu ter pedido muitas mais vezes, né? A bênção, minha avó, porque eu lembro de como, com todo prazer, ela respondia, né? Deus te abençoe, meu filho. E é isso que Deus está oferecendo para nós hoje, né? A sua bênção. Eis de nós a necessidade, né? De cumprir aqueles preceitos, de estar em conexão. Porque aqui também diz, né? A primeira frase que eles selecionaram é de Salmo 3, que diz assim: apenas elevei a voz para o Senhor e ele me responde da sua montanha santa. Então, quer dizer, se a gente estiver sempre buscando essas respostas do alto, se a gente estiver conectado com isso, ele vai responder. E seguindo esses preceitos, não importa o tipo de fruto que a gente vai cultivar, onde a gente vai colocar a nossa mão, em que terra isso há de ser feito, né? É uma bênção muito ampla. Seja o que, como e onde você vai fazer, eu te abençoo, meu filho. Então, que a gente receba essa bênção do nosso divino Pai, né, com o coração muito aberto, que a gente tenha condições de receber, né, as mensagens dele para nós. E hoje, inclusive, depois dessa reflexão, eu tô aqui sentindo a necessidade de ir lá e conversar com a minha filha e dizer assim, quais são os talentos que são seus, que são próprios? O que vai te fazer feliz fazendo? O que Deus mandou você para fazer, né? Como que você descobre isso em intimidade com Deus? Porque muitas vezes, inclusive, para a gente delimitar esse nosso caminho, a gente aprende a olhar com um olhar tão terreno, né? Tão acadêmico para as nossas escolhas pessoais. Então, que a gente não deixe de olhar para essas mensagens que só o Pai do Céu tem para nós. E que ele diz assim: onde você tocar a sua mão, independente do que você faça, os seus frutos serão prósperos. Recebam todos essa bênção e não esqueçam de abençoar também aqueles que estão ao seu redor, que precisam da sua bênção, que são gerações que podem, né, multiplicar, prosperar ainda mais esse legado, né? Porque aqui está mostrando de rei para rei, né? A abundância nas terras, né? Nas grandes terras, reis de Jerusalém. Então, diz inclusive a história que o reinado de Salomão foi muito melhor do que o reinado de Davi, e Salomão foi o rei mais próspero mesmo da história. Então, porque realmente eles estavam conectados com esse propósito maior, eles estavam conectados, né, com essa missão e que foi passada de geração em geração. Então, que a gente tenha condições de, através da nossa fé, ouvir a voz de Deus e direcionar as nossas ações. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe e até amanhã. Com muito carinho, Simone.